Alô, amigos, muito boa tarde. Está começando o Debate Bola aqui na Vale TV, nesta quarta-feira, 7 de agosto de 2019. Debate Bola, sempre recebendo convidados especiais para um debate extremamente qualificado sobre futebol aqui do Vale dos Sinos, futebol gaúcho, de uma forma geral, brasileiro e internacional. Debate Bola, comigo aqui, Benhur Pereira. Boa tarde, Benhur. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde ao presidente e boa tarde ao Ricardo. Longa data a gente se conhece aí dos campos. Tomara que seja um grande programa e já fora a gente já viu que vai ser com certeza uma resenha boa aí. Com certeza. E convidamos os nossos telespectadores, os nossos internautas para participar do programa. Nós temos aí as nossas redes sociais que vai aparecer imediatamente aí na tela para você do nosso Facebook, o Facebook do Debate Bola. É muito fácil, @debatebola na Vale TV. Vá lá na página no Facebook, compartilhe, curta, compartilhe e marque um amigo aí para colocar o Debate Bola em todos os pontos do Brasil e do planeta. Então, aparecendo aí o Debate Bola no Facebook. No Instagram, mesmo endereço do Facebook para facilitar a vida de todo mundo. @debatebola na Vale TV. Está aparecendo aí na tela para você. E temos também a participação dos nossos telespectadores através do WhatsApp 981158167. O Benhur Pereira já falou dos nossos convidados. Estamos hoje recebendo aqui no Debate Bola o presidente do Clube Esportivo Aimoré, Ronaldo Vieira. Presidente, muito boa tarde. Obrigado pela presença aqui no Debate Bola. Boa tarde, é uma satisfação muito grande, ainda mais em semana de clássico, então nós temos que aproveitar todas as oportunidades que a imprensa nos traz aí para a gente divulgar o futebol do interior e de maneira muito especial o futebol aqui do nosso Vale dos Sinos. Uma saudação aí ao Benhur, que a gente conhece de longa data, né, Eduardo, e ao nosso outro convidado, e vamos ver se a gente faz um bom debate aí e tudo é importante no futebol do interior, que a gente possa levar informação para mobilizar as comunidades. Então, eu agradeço assim a Vale TV por essa oportunidade. Presidente Ronaldo Vieira, do Clube Esportivo Aimoré, com a camiseta do Aimoré, bonita camiseta. E a gente fica contente também, né, Benhur e Ricardo, de ver bastante apoiadores na camisa. Tem torcedores que não gostam. Nossa, eu quero a camisa aquela tradicional, sem patrocínio, mas se não tiver patrocínio, meu amigo, não joga. Se o programa aqui não tem patrocínio, também não rola programa. Hoje em dia são negócios e aí, essa linda camiseta do Clube Esportivo Aimoré. Eu até vi do Operário de Ponta Grossa com muitos patrocínios, né? É por isso que o time está bem, né? Está na Série B de um brasileiro, então, né? Com estrutura, né? E sempre, né, sendo um time competitivo, porque há investimento, com certeza. Com certeza. Recebendo também o empresário de futebol, Ricardo Melo, ele que tem negócios aí, coloca jogadores em várias partes do planeta, pela sua competência, está hoje conosco aqui no programa. Ricardo, muito boa tarde, obrigado pela presença no Debate Bola. Boa tarde, Eduardo, obrigado pelo convite. Benhur, presidente, é um prazer estar com vocês aqui como bom filho da terra, da cidade. É bom saber que existe um programa nesse nível e, assim como o presidente colocou, é uma ótima oportunidade para a gente debater ideias, conceitos e, enfim, obrigado pela oportunidade de poder estar junto com vocês aqui. Legal essa palavra, eu gosto muito da palavra conceito dentro do futebol. Eu acho que talvez daqui a alguns anos o Brasil tenha bastante conceito em relação a futebol. E tomara que mude, né? De cima para baixo, ou de baixo para cima. É importante que esses conceitos sejam colocados dentro dos clubes de forma profissional. Falando em profissional, temos o jogo do Internacional hoje à noite, a partir das 9h30, primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. O Internacional enfrentando o Cruzeiro, um grande clássico do futebol brasileiro, semifinal, o Internacional sem o D'Alessandro e provavelmente com Rafael Sobis no time. Já de imediato, vamos ouvir o que fala os jogadores do Internacional, um só, né? O Marcelo Lomba, goleiro, que faz uma grande temporada novamente, falando sobre esse confronto de hoje à noite contra a equipe do Cruzeiro. Marcelo Lomba. A nossa postura e todo o nosso foco é no Internacional. A gente está se preparando para esse confronto.
sabe que do outro lado é um grande adversário, com muita tradição, com jogadores talentosos e experientes. Mas nosso grande foco é no internacional, em colocar a melhor equipe, a melhor estratégia, estar bem técnica, física, mentalmente, totalmente concentrado nesse jogo, porque sabe que é um jogo grande, é um jogo de semifinal da Copa do Brasil, de um torneio que todos os clubes do Brasil queriam chegar nessa fase. Então a gente realmente quer buscar, a gente vai colocar o nosso melhor para fazer esses primeiros 90 minutos com muita intensidade, com o futebol que o Inter vem apresentando, que nos trouxe até aqui. Está aí o goleiro Marcelo Lomba. Claro que nós vamos falar bastante do Aimoré, também do Ricardo Melo, mas neste começo vamos debater este jogo, né? Um baita jogo de futebol, o Inter sem o D'Alessandro, mas contando aí com um time bastante equilibrado. Essa palavra está sendo usada bastante, né? Porque o Cruzeiro chega aí meio cambaleando e o Internacional mais equilibrado. Benhor. Não, vou começar, Ricardo. agora eu vou botar, né? Vou botar sempre boto no do treinador, né? Agora vou pedir a opinião deles. Hoje eu estava escutando, e principalmente o grande debate é quem vai substituir o D'Alessandro, né? O que seria o melhor para o Internacional? A entrada do Nonato, né, para ser, entre aspas, 4 volantes, ou Rafael Sobis, né, que tem a qualidade de, principalmente, e experiência de chutes, até uma opção muito boa para o Internacional, ou Sarrafiori, né, que seria o mais em último caso, mas que né? seria o mais perto do estilo de jogo do D'Alessandro. Então, agora é com vocês aí. Eu acho que, bom, em primeiro lugar, a questão da Copa do Brasil é um campeonato diferenciado em relação ao Campeonato Brasileiro, né? Então, o Cruzeiro está muito mal no Campeonato Brasileiro, acho que está 7 partidas sem marcar um gol, mas Copa do Brasil é Copa do Brasil. O Cruzeiro tem se mostrado como um time que chega. No caso da Copa do Brasil, são 2 jogos, joga a vida hoje, porque está muito mal no Brasileiro, está pressionado, o Mano Menezes está pressionado, então eu vejo como um jogo dificílimo para o Inter. E eu acho que pelo que a gente viu no último período do Odair, o Odair vai com o time fechado, jogando por 1 ou 2 bolas, e tem essa questão também do Lindoso, que é dúvida ainda, deve fazer teste antes do jogo para ver se joga ou não, então isso pode mudar muito a opção por quem vai substituir o D'Alessandro, porque se o Lindoso não joga, sobra a opção de ou recuar o Edenilson, que eu acho dificílimo, porque seria deixar o time... Transição, né? Grande transição do seria Inter, tirar o Edenilson. cara, seria tirar o cara da posição certa para uma primeira função de meio de campo, acho complicado. Teria o Richeri, que até agora ainda não confirmou, né? Então a participação do Lindoso, que eu acho que substituiu muito bem o Rodrigo Dourado, ela faz parte desse tabuleiro aí para definir quem vai substituir o D'Alessandro. Então, jogando o Rodrigo Lindoso, pode até aparecer alguma coisa mais ousada, assim, mas não jogando o Rodrigo Sobis, Lindoso. né, Exatamente. vem Só substituindo bem, né? seria uma alternativa. Mas eu acho que passa também por essa questão aí da primeira posição do meio de campo. As informações que vêm lá de BH é que o Sobis será o substituto do D'Alessandro e o Lindoso joga. Jogando Essa é Lindoso... a informação que vem de lá, né? Isso. Claro que não oficialmente, não é. O Inter não falou a respeito disso, nem o Odair, mas são as apurações dos repórteres que estão por lá. Jogando Lindoso, eu acho que é uma alternativa. Ricardo. O D'Alessandro, acho que o Inter não tem um substituto para o D'Alessandro com a característica do D'Alessandro. Na verdade, poucos clubes do Brasil têm um atleta com as características dele, Mesmo nível também. meia armador, aquele cara que controla o jogo. Então, não tendo o D'Alessandro, muda completamente a característica. Apesar, né, Ricardo, que ele não usava o D'Alessandro em jogos fora, né? Tu vê que contra o Palmeiras ele não usou, né? Porém, Entrou no só jogo segundo tempo, né? contra o Nacional, pela Libertadores, o D'Alessandro foi um dos protagonistas, sim, né, nos 2 confrontos. E, de repente, está apostando no fator decisão do Sobis, a experiência, o fato de até pouco tempo também fazer parte do Cruzeiro, né? Ele veio do Cruzeiro para o Inter. Então, talvez ele vai apostar nisso, embora fechando com o Benhur, eu acho que seria mais prudente ir com
com algo mais conservador para esse jogo fora de casa. O Cruzeiro é um adversário que é o maior campeão da Copa do Brasil, né? Então isso já o referencia e vai jogar todas as fichas nesse jogo, nesses 2 confrontos contra o Inter. E falando que eu destaquei no começo o equilíbrio, né? O Cruzeiro vem com esse problema de não vencer há bastante tempo no Campeonato Brasileiro, mas é o Cruzeiro, né? É o Cruzeiro. E tem um grupo de jogadores muito bom. O Internacional, neste momento, para vocês, não vou dizer favorito, mas está um pouquinho à frente por ter esse equilíbrio que está tendo dentro da Libertadores, brasileiro e Copa do Brasil. A palavra é momento. O Inter tem se valido muito do fator local. Haja visto o que tem acontecido no Campeonato Brasileiro, eu acho que completa agora nos próximos dias 1 ano sem vencer fora de casa. O aproveitamento do Inter, eu acho que é 90%, ou perto disso, né? No Beira-Rio, em casa. No Beira-Rio. Então o Inter tem se valido muito disso, né? Então o importante no jogo de hoje, de alguma forma, claro que uma vitória seria importantíssima pro futebol gaúcho e pro Internacional, mas um empate ou mesmo num desastre, uma derrota de 1-0, considerando esse histórico do Inter em casa, não chega a ser um mau resultado. Já um 2-0, por isso essa questão, né, que o Ricardo coloca até do Odair não ir tão faceiro, um 2-0 na Copa do Brasil, embora não tenha o gol qualificado, mas 2-0 já é uma pressão. Às vezes tu faz até mais de 2, mas se tu tem a pressão contra o Cruzeiro, de né, que é copeiro, né? E o Mano Menezes, sabe, o Mano Menezes ele tem expertise, ele tem corrida para segurar esse rojão que ele tá segurando nesse momento. A gente sabe a pressão, ele está sob pressão, né? E grande, né? Mas uma das coisas, até nós falamos no programa ontem, o Cruzeiro foi eliminado pelo River, sem fazer gol, claro, mas também não levou, né? Foi eliminado nos pênaltis, o grande River, né? Que tem uma fase muito boa. O Cruzeiro, eu vi hoje pela manhã, está 7 jogos sem fazer gol. Um gol. Aí tem uma questão, quanto mais tu perde, mais perto tu está de ganhar. Pois é. Eu coloco, discordando um pouquinho, eu coloco o Cruzeiro como favorito no confronto. Mesmo? Eu coloco. Eu acho que jogando em Minas é o favorito também. Não digo favorito, mas... Eu coloco pro confronto, né? Não só para esse jogo, eu coloco o Cruzeiro como favorito. É que, Ricardo, ontem se falou muito o Inter favorito, batido, né? Mas eu acho que nesse jogo fora, não. Eu acho que o Inter eu acho que vem reconstruindo uma história, mas ainda precisa provar com títulos, que pode ser nesse ano, está vivo em 3 competições. Mas o Cruzeiro é o atual campeão da Copa do Brasil, um time que vem conquistando já títulos... em sequência, todo ano o Cruzeiro é campeão. E apesar da crise que ele vem vivendo internamente, eu acho que o Mano ele tem uma capacidade de absorver isso, de filtrar isso e levar isso minimamente para o grupo. Então a minha aposta é o Cruzeiro como sendo favorito. Já temos participações dos nossos telespectadores. Benhur Pereira. Então vamos lá, Maurinho Costa. Boa tarde, Benhur e Eduardo. Parabéns com grandes pessoas. Agradeça ao presidente do Aimoré por liberar o campo do Aimoré dia 14 sem cobrar nada aos atletas. Maurinho é daquela comissão dos ex-atletas, né? Carlos Miguel da Silva, bom dia, um ótimo programa a todos. Aqui em Tramandaí, abraço a todos. Neurilene, na audiência em Imbé, o pessoal tudo na praia, hein? Descobriu o que eles fazem aí, hein, cara? Silvio Larsen Júnior, grande bruxo, também estou na audiência, parabéns a todos em Chapecó. Flávio, belo programa, bom ouvir quem entende futebol, grande abraço a todos. Bacana. Vamos então agora saber pelo lado do Cruzeiro, né, o que tem a falar a respeito do adversário, né? E o Robinho ontem foi em entrevista coletiva falar a respeito dos acontecimentos últimos dentro do Cruzeiro, inclusive com o Mano colocando o cargo à disposição, né? Mas a direção do Cruzeiro o manteve. Antigamente se diria que o Mano está prestigiado, né? Mas o Mano fez coisa de repórter, né? Jornalista. Não, né? mas sempre se ouviu... jornalista. Não, Benhur, a gente sempre ouviu isso dentro do futebol desde quando sempre a gente. Jornalista. Eu acho que quem está Já teve algum tempo prestigiado, Benhur? Várias vezes. Mas tem Agora algumas... pergunta se o presidente fala prestigiado, o meu treinador está prestigiado. Fala, presidente.
Não, a direção normalmente fala que, e eu acho que tem que ser assim mesmo, que isso é um assunto de economia interna e nós vamos tratar Perfeito. dentro do vestiário, lá com a comissão técnica. Então é nós mesmos da imprensa que falamos assim. Eu acho que nesse caso o Mano está prestigiando o Cruzeiro e a diretoria do Cruzeiro, porque a perca do Mano num momento como esse, em uma troca de comissão, alguém que não está ambientado, principalmente quando o treinador ele fica muito tempo à frente do clube, é um problema grande. E mudou, né? O futebol mudou em relação a esses relacionamentos de troca em cima da hora de um treinador para colocar outro, chega sangue novo. Não é mais assim, né? Mas eu Ricardo, acho, Eduardo, presidente? Não é assim, mais assim. vamos olhar o... Não é na parte da motivação. Vamos lá, pega, vamos lá. Isso passou. Assim, ó, tem um comentarista até de Porto Alegre que sempre diz, não, o time vai perder motivado, porque às vezes assim, não, mas fulano, o time está motivado, mas motivação só não vence jogo. Agora É importante, mas não vence jogo. Não vence jogo. Agora, Só se motivação. olhar o cenário brasileiro dos treinadores, tá, tira o Mano. Bota aqui. Bota quem? Quem é que tem mais título? Quem é que tem mais conhecimento que o Mano nesse momento? Agora eu lembrei do fato novo que foi criado pelo Vitório Pífero, lembra? Tirou o Sim, botou o Odair uruguaio também. lá, o Diego Aguirre, E botou botou o Odair. e botou o Odair. E levou 5. Levou 5. Vamos criar um fato novo. Eu acho que o que Criou tem um que ser, fato novo, né? o que tem que ser levado em conta na questão motivacional desses confrontos da Copa do Brasil é a premiação. E hoje a maioria dos clubes transforma essa premiação em bonificação aos atletas, o famoso bicho, né? Então tem bicho alto em jogo aí e é uma motivação extra que não pode ser esquecida. Vamos ver então o que o Robinho está falando a respeito deste confronto e também por enfrentar o Inter sem o D'Alessandro, que muda no Cruzeiro sem o D'Alessandro em campo hoje vestindo a camiseta do Internacional. Fala o Robinho. Também, confiança. Sem dúvida nenhuma, o futebol, o nível aumenta quando você está mais confiante. Mas a gente está precisando, alguns jogadores, na verdade o elenco todo está precisando render mais. A gente não está rendendo o esperado de todo mundo, da parte de vocês, da parte do Mano, da nossa parte também. A gente está abaixo e a gente precisa melhorar essas atuações aí o mais rápido possível. Internacional sem D'Alessandro, isso conta ponto para o Cruzeiro? As dificuldades serão enormes da mesma maneira? Não, vai ser muito grande, mas sem dúvida nenhuma, o D'Alessandro é um jogador que faz muita diferença. Mas com certeza quem vai entrar está muito preparado e vai ser um duelo muito, muito difícil. Ô, Eduardo, Está aí o Robinho. deixa eu só entrar numa questão que eu acho que eu tenho escutado muito, que estão se cobrando muito na questão. Algumas torcidas, né, ou alguns jornalistas, né, se cobram muito. Sempre a culpa é nossa, né? Não é que a culpa mas é o que se fala, né? Está se cobrando, de repente, um time com um grande investimento mudar o seu jeito de jogar. Que jogue mais. Isso é muito do Palmeiras, do Filipão. Vence. Mas o Palmeiras não joga bem. Ou não joga naquele espetáculo. Agora o Sampaoli fazendo um bom campeonato, e eu vi alguns jogos do Sampaoli contra o Bahia, não me lembro, contra o Atlético, ganhou por 1-0, o jogo foi terrível. Terrível. Com todo o respeito, e não estou de maneira nenhuma criticando o trabalho do São Paulo, bem pelo contrário, eu acho que tem que se aprender muito. Só que o Santos acertou. Ele contratou o treinador por uma característica do clube, que é um jogo faceiro, jogadores com uma parte técnica muito boa. Os meninos da Vila. Meninos da Vila. E com certeza o São Paulo, e eu acho que foi um mérito da direção, escolher um treinador para aquele clube. E isso não acontece. Nós agora estamos falando aqui fora do ar. O Cruzeiro. Tu tira um Mano, tu bota quem? Qual é a característica do Cruzeiro? E vai manter a característica do Mano? Tá entendendo? Então, assim, ó, não O se Corinthians pode criou, né, mudar esse conceito, né? O muito Corinthians rápido criou. as coisas. Aí o treinador entra, faz 1 mês, 2 meses, não ganha um jogo. Tira o treinador. Vai mudar tudo de novo. Então, eu acho que isso é que nós temos que começar a avaliar no futebol, para que não se tenha os treinadores ganhando indenizações, ficando 6 meses, 3 meses, né? O Corinthians que tu citou, ele tem um conceito, mas o trabalho que foi feito, o Tite pegou um trabalho do Mano. Nas 2 vezes que o Tite foi campeão com o Corinthians, aliás, ele herdou equipes que estavam sendo moldadas pelo Mano, embora tenham características diferentes. E quando o Tite deixou o Corinthians, assumiu o Carille, que fazia parte da comissão técnica. De ambos, né? De ambos. E aí,
Se manteve o conceito. Se manteve o conceito. E o Corinthians, quando perdeu o Carille, quando houve ali um período vago que ficou sem técnico, eu lembro que veio o Cristóvão, depois no ano passado teve período que veio o Jair, a gente já não viu essas mesmas ideias sendo praticadas. E o Corinthians também é um clube que tem DNA muito forte, né, a questão da sua torcida. Essa troca sempre vai perder a identidade. Mesma coisa o Flamengo, nós pegarmos agora e tentar transformar o Corinthians no Flamengo. Sendo um time extremamente, né, reativo, lá atrás, defendendo. O Flamengo nunca vai fazer isso. Né? A torcida Então, essa reclama. escolha... É por isso que o Abel sofreu enquanto e não esteve, vou né? entrar muito no mérito dos nossos times do interior, porque aí nós estamos fazendo em 3 meses campeonato, 4 meses. Pois é, mas daí... Tô Mas falando anualmente isso, né? Mas Tu vê o bem, Guardiola no City, ele foi contratado 1 ano e ele não ganhou nada. Nada. Ele montou uma estrutura, um conceito de jogo para, a partir do 2º ano, ganhar tudo e Mas começar bem, a ganhar. Né? nós temos aqui o Ricardo Melo também, é experiente de tratar com os clubes do interior. Tem o presidente Ronaldo aqui do Aimoré. A gente pode criar esses conceitos dentro do clube do interior, presidente Ricardo? É possível isso acontecer, mesmo tendo esses 3 meses, às vezes, só de gauchão e depois 1 mês só de Série D, caso ocorra algum problema? Isso pode acontecer? O senhor trabalha nessa possibilidade de criar uma identidade para o Aimoré? Eu gosto Resgatar lá atrás, Isso. dos tempos antigos que o senhor acompanhou quando criança. O Aimoré jogava dessa forma, o Aimoré era reativo, não, o Aimoré era mais técnico. O senhor pensa em criar essa identidade? Eu gosto da continuidade. Tanto é que, claro que no final do Campeonato Gaúcho, nós não tínhamos como manter a comissão técnica, porque tu tem um hiato de alguns meses parado e, portanto, os profissionais acabam indo para outros mercados. O Gelson foi para a Juventus, aliás, está fazendo lá no Juventus de Rio do Sul, está fazendo um belo trabalho, está em 2º lugar na divisão de acesso. Um acesso dificílimo, porque de 10 sobem 2 e é na corrida, né? Só não tem mata-mata e ele está em 2º lugar, atrás do Almirante Barroso. Mas tu tem essa dificuldade do final do campeonato. Mas eu, por exemplo, o departamento de futebol, a manutenção do Lucas Kunrat como gerente de futebol e do Henrico como executivo de futebol, ela dá uma dimensão assim de como é que eu gosto de trabalhar futebol. Eles continuaram, nós ficamos prospectando jogadores para compor o grupo para a Copinha, quer dizer, o grupo que nós montamos não é coisa de chegar uma semana antes, vem esse, vem aquele, vamos juntar e vamos jogar. Não, nós montamos um grupo com um perfil competitivo pensando em ganhar a Copa, até para almejar uma competição nacional, e é fruto desse trabalho de continuidade que já vem há algum tempo com o Lucas e que a gente no Campeonato Gaúcho a gente agregou o Henrico Zanetti e que a gente pretende manter até o final do Campeonato Gaúcho e depois, né, sempre também os profissionais estão no mercado, mas a nossa ideia é uma ideia de continuidade. Isso é importante, né, Ricardo? Para os clubes do interior, porque os clubes do interior precisam almejar uma série de Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que a dificuldade é enorme, eu não preciso falar aqui para o presidente da dificuldade, porque ele vencia isso provavelmente no seu dia a dia. Mas os clubes do interior, eles trabalham com torneios, eles não trabalham com campeonatos. Essa é uma dificuldade. Então, o Campeonato Gaúcho, ele deixou de ser um campeonato há muitos e muitos anos. Ele é um torneio, deve ter uma duração de 60 dias, 70 talvez. E aí tu tem uma competição, para quem não vai ter nada a nível nacional, tu tem uma competição que também é uma Copa, né, no 2º semestre, o que vai fazendo com que exista essa dificuldade de tu trazer uma identidade. Agora, para se dar uma identidade, isso não é um trabalho de 3 meses, nem um trabalho de 6, nem de 1 ano. Isso tu tem que acreditar num projeto a longo prazo, e aí entra uma questão que a gente estava falando aqui fora também. A gestão do presidente ela é de 2 anos e às vezes entra uma nova direção com filosofias diferentes, com ideias diferentes, com vontades diferentes, e aí fica difícil. Tu vê como é importante, na minha opinião, um campeonato brasileiro, independente que seja na D, mas para chegar na C, tu precisa passar pela D. Eu vou dar o exemplo meu. Inferno, né? Vou dar o exemplo meu. É um inferno. Que pode te levar ao céu, né? No Novo Hamburgo. Se tiver planejamento. O Novo Hamburgo jogou o Gauchão de 2016.
com uma base de time já. Vou dar exemplo, Amaral, Preto, né? Eu assumi a Série D em 2016, agreguei Matheus, Jardel, Júlio, quer dizer, aos pouquinhos. Nós jogamos a Série D, fizemos a Copinha com o mesmo grupo. Perdemos o Saldanha, mas ganhou-se outro jogador. Assumiu o Beto, agregou o João Paulo, manteve a base. Branquinho. O Branquinho, quer dizer, o Novo Hamburgo gastou muito menos do que se gasta num clube. Não precisou contratar 25 jogadores, se não me engano, contratou 6. Agora, a gente sabe que durante a Série D, a Copinha, há um custo que às vezes o clube não, né? É aquele passo para trás para dar um para frente, né? E o Novo Hamburgo foi feliz em cima disso. Então, como seria importante, como eu acho importante, eu falo do São José, às vezes as pessoas ficam, não, é mentira, mas eu conheço várias pessoas. São José subiu de uma para outra com R$60 mil de folha. Isso é um time da divisão de acesso está pagando mais. E aí está bem próximo também de uma B agora. Não acredito que a folha do São José seja hoje em dia R$300 mil. Por favor. Não cara, é, né? Falam em 130, mas eu acho que é mais do que isso, mas que seja 200 Mas, mil. presidente, sabe o que é feito lá? Eu vou te dar um contrato de 1 ano. O jogador sabe que vai receber o ano inteiro, ele sabe que em dezembro vai receber o 13º. E aí as férias. E aí é questão de um projeto, algo mais a longo prazo e não algo... Tu não Pergunta chegar e quantos- oferecer algo de 3 meses para o atleta ou para a comissão técnica. Até para o Aimoré disputar um gauchão é difícil, porque o Aimoré disse assim, eu te dou um contrato de 3 a 4 meses. Aí o cara disse, não, eu te dou um pouquinho mesmo, eu te dou um ano inteiro. O cara vai... Agora, eu acho que o grande mérito, tá? E eu desconhecia essa informação que o Benhur trouxe. Quando um clube consegue um acesso de uma Série D para a Série C com uma folha de 60 mil, ele está fazendo a lição de casa perfeita. Porque ele não pode chegar numa Série D, criar um orçamento enorme, porque não existe a receita, né? Então ele vai ter uma despesa, isso é a conta de casa. Se tu gastar mais do que está entrando, vai dar um problema. Esse problema, a tendência é mês a mês, ele ir acumulando até chegar a um ponto que vai estourar. Então, quando tu consegue fazer esse trabalho com uma receita enxuta, porque eu imagino que o projeto do São José não era subir para a Série D num primeiro momento, não existia expectativa. Tu joga uma competição, tu vai com uma situação mais enxuta e na expectativa de ver o que vai acontecer. Um ano antes, eles Chegaram né? até, eles bateram na porta e perderam em Atlético do casa Acre. para o Atlético do Acre e depois lá empataram 1-1. Se eles tivessem feito mais um gol, porque eles tinham perdido de 1-0 aqui, se eles tivessem vencido lá de 2-1, tinham subido já no ano anterior. Mas a gente vê que... Olha a sequência de atletas. Fábio, Márcio, Alemão, que saiu para o Guarani e Mas voltou. o São José também tem uma coisa assim que a gente tem que perceber, que eles têm categoria de base. O fato de ter o gramado sintético favorece bastante, porque utiliza o dia inteiro o gramado de manhã, escolinha, no final da manhã é sub-17, de tarde é sub-20, depois é o profissional, não tem desgaste do gramado. Então, por exemplo, nós lá no Aimoré, né, que hoje estamos tentando reformular a categoria de base, nós temos um único gramado. O Novo Hamburgo já tem essa vantagem, tem acho que 2 ou 3. E mais os dois Exatamente, ali nós atrás. temos um único gramado. Aí tu tem que usar sub-17, sub-20, mais profissional, o gramado fica do jeito que ficava quando tinha base. Então já começa pela estrutura do clube. O São José tem hoje uma estrutura de gramado sintético, coisa que começa desde a escolinha e vai até lá. Então tem jogadores já identificados. Os treinadores têm seguido assim, ó, sai o China Balbino, entra quem? Entra O Jax. auxiliar. O É Jax. sempre um auxiliar do Isso. outro. E daí, então mantém a continuidade, a forma de jogar. O São José tem hoje um estilo. O São José hoje tem um estilo. Conseguiu criar esse estilo. Conseguiu criar esse A estilo. longo prazo. A longo prazo. Mas assim a gente observa... E tem uma outra vantagem do São José, Pois que é não. o seguinte: na direção tem Um empresário, investidor, tem um investidor. investidor, Isso, o dinheiro, Esse é o o futebol é movido a dinheiro. Quer dizer, uma coisa é um profissional liberal de presidente, os demais diretores são profissionais liberais, tu monta uma diretoria com toda a vontade, tu vai na comunidade, se a comunidade não te responder com apoio através de patrocínios, e aqui no Vale dos Sinos é uma coisa assim que a gente tem que dizer, é difícil até para o torcedor entender
como é que uma cidade como Novo Hamburgo e São Leopoldo, que tem empresas de ponta do ponto de vista do país, não do estado, do país, são empresas multinacionais e a gente não consegue ter o respaldo para fazer futebol o ano inteiro, fazer com a qualidade que as comunidades merecem. O São José, por ter investidor, ele já consegue dar esse salto de qualidade. E eu acho que o São José é forte candidato a subir para a Série B. Embora esteja embolado, porque ali os dois que estão fora da zona de pontuação estão com 22 pontos e o líder eu acho que está com 24. É 2 pontos que separa o líder do 6º colocado. E ainda que a despesa ela seja pequena, vamos colocar dessa forma, assim, uma folha de 60 mil, ela precisa ser paga, né? Ela precisa ser honrada, e sem recurso tu não consegue fazer isso. Para mim, o case que eu tenho de sucesso aqui de clube do interior, e eu acho que vivenciou uma fase que durou mais tempo, foi o da cidade vizinha aqui, o 15 de Campo Bom. Justamente por contar com um apoio financeiro muito grande, um patrocínio e um aporte financeiro grande, numa época, inclusive, os recursos de televisão eles eram menores. Menores, né? Verdade. E aí existiu uma pessoa conhecedora de futebol, que era o Alceu, né? Falecido Alceu, que trazia uma identidade cada time que ele montava, embora o 15 era um clube que só trabalhava o primeiro semestre, o Campeonato Gaúcho, ele mantinha sempre uma base da equipe para o ano seguinte. Os treinadores, quando não era o mesmo treinador, era um treinador com o mesmo perfil. Né? E aí tu vai ver que um clube que chegou, acho que 3 ou 4 vezes a conseguir um vice-campeonato, fez campanha na Copa do Brasil, acho que por 2 anos, é realmente algo impressionante. Então, e o jogador, falando agora de um contrato mais longo, tu que é empresário do meio, né, Ricardo? O jogador vai te consultar e vai querer esse contrato um pouco mais longo, porque ele quer estabilidade, né? Nós todos procuramos estabilidade no meio. Depende muito do perfil do atleta. Existe um atleta que ele já está num momento mais cômodo da carreira e aí ele vai preferir essa questão da segurança, de um contrato mais longo, de uma estabilidade. E existe aquele atleta que ele quer galgar algo maior e aí ele tendo o contrato mais curto, desde que se mudou a Lei Pelé, né? Num time mais forte. Num time mais forte, ele consegue ter uma exposição melhor e hoje está tudo muito mais rápido, né? Antigamente a gente tinha jogadores que faziam aí 5, 6 campeonatos gaúchos numa sequência bem, fazendo gol, sendo goleador ou sendo vice-artilheiro, enfim, campanhas destacadas e nunca conseguiam uma ascensão. Hoje um jogador que faz 4, 5 gols no Campeonato Gaúcho, fatalmente ele vai figurar aí no cenário nacional. Mas eu acho, Eduardo, que em relação a essa questão da continuidade e da estabilidade que o jogador procura, eu tenho sempre dito, os times que disputam o Campeonato Gaúcho, os 12 clubes, nós estamos criando, de alguma forma, uma certa elite de alguns clubes em relação aos demais, e Aimoré, Pelotas, Novo Hamburgo, tem que prestar atenção, Esportivo, que subiu agora, tem que prestar atenção nisso, por quê? Porque nós temos Inter e Grêmio, já estão num outro patamar, daí tu tem um Brasil de Pelotas, que se mantiver na B, tá num patamar diferenciado em relação aos demais pela injeção de recurso, o patrocinador tem Caxias, TV. Bom, daí tu tem na Série C, Ipiranga, que agora subiu para o Campeonato Gaúcho. O Ipiranga, era o Ipiranga no acesso. Agora ele vai estar no Campeonato Gaúcho, então vai estar no Campeonato Gaúcho na Série C. Aí tu tem o São José na Série C. Se não subir, né? Se não subir. Então tu tem Juventude, Ipiranga e São José na Série C. E tu tem na Série D, o Caxias saiu agora recentemente, tu tem o próprio Avenida, que acabou se atrapalhando um pouco entre Campeonato Gaúcho, Série D e Copa do Brasil, e deu no que deu, mas eu acho que tem chance de voltar logo. Então, se esses clubes, Aimoré, Pelotas, Novo Hamburgo, não atentar para esse detalhe, eles vão ser sempre os que vão disputar a parte de baixo da tabela. Quem é que sabe, quem é que cai esse ano? Então, nós temos que trabalhar para montar uma estrutura que pense para além do Campeonato Gaúcho, porque quem ficar pensando só Campeonato Gaúcho vai estar sempre disputando na parte de baixo da tabela. Muito boa observação. É bom ouvir isso aqui no Vale do Sino. Boa observação, né? Não, e uma coisa, não desrespeitando nenhum clube, mas se sabe no mercado o clube que tem uma condição melhor que a outra.
esse ano no Gauchão ou no próximo ano não tem pobrezinho. O que eu quero dizer é, aquele clube que tu sabe que tem aquelas dívidas atrás, aquele nível de investimento não é muito alto, que não tem os fortes, né, na volta, esse próximo Gauchão não tem. Vamos fazer um intervalo, em seguida voltamos, nós temos mais mensagens aqui. Antes do intervalo, né, vamos dar um destaque aqui para o Rafael Dias, preparador físico do Clube Esportivo Aimoré, está acompanhando o programa, o técnico Paulo Henrique Marques, o Lucas Kuhn, também lá do Aimoré. Imagina se não vão acompanhar o presidente aí, né, gente? Vai ficar ruim, né? Tá de brincadeira. Vai anotando os nomes ali para passar para ele. O José Luiz Hans, o Marcos Marcelo, o Douglas Anoto, boa tarde. Juventude Zequinha na Série B 2020? Abraço. Pode acontecer, né? Inclusive, Que bom se isso acontecer. Inclusive, o presidente falou da classificação, né? O Juventude no grupo B 24, São José 24 pontos, perde o número de vitórias, o Juventude tem uma vitória a mais. Volta Redonda 23, Ipiranga 22, o Remo 22, o Paysandu 21. Então, tá embolado. Hoje entre classificou entre os gaúchos. quatro, classificou entre os quatro, é um mata-mata e tá na Série B. Então, a Série C ficar entre os quatro, claro que é complicado, mas eu digo assim, ó, a Série C, por que a Série C eu acho que é uma competição relativamente confortável? Não é fácil, é verdade, mas tu tem 2 grupos de 10. Só caem 2 de cada grupo. Então, tu tem 80% de chance entre os 10 de ficar na competição, porque só caem 2. E tu tem 40% de chance de ficar entre os 4. E mesmo que tu não fique entre os 4, tu fique ali no intermediário, o jogador de futebol, quando... E isso aconteceu conosco agora com o Ipiranga de Erechim. O jogador vai para o Ipiranga de Erechim, né? Pô, o cara tem sabe que tem campeonato competição. gaúcho, depois tem competição e coisa. Então, o Aimoré, o Novo Hamburgo, o Pelotas, o Esportivo, esses que não estão nessa Vamos se ligar, tem, né? tem que se ligar Mas e tem que furar Porque esse não negócio. esquece que o São Luís e o Caxias têm Série D já o ano que Mas vem. quanto né? mais clubes figurarem, e aí fortalece o campeonato, porque eu estou olhando aqui a tabela, são 3 clubes gaúchos hoje, entre os 4 do grupo, e com possibilidades reais, né, de conseguir esse acesso. O atleta, uma coisa que acontece, o atleta quando ele vai tomar uma decisão nesse nível de campeonato estadual, uma coisa que ele olha é a possibilidade de sequência, né? Então ele vai olhar, bom, eu vou jogar no Campeonato Gaúcho pelo Aimoré, quais as possibilidades que eu tenho para um segundo semestre? Pô, eu vou fazer jogos contra o Brasil de Pelotas, eu vou fazer jogos contra o Juventude, eu vou fazer jogos contra o Ipiranga, eu vou fazer jogos contra o São José. Pô, eu vou ter jogos importantes que vão me possibilitar um segundo semestre melhor, né? Foi isso que eu coloquei antes. Existe o atleta que ele não está acomodado e que ele está buscando algo maior, né? Vamos ao intervalo, na sequência voltamos com algumas mensagens também, até porque o debate está muito bom, a resenha aqui, né? Em relação, nós começamos a falar do Internacional, mas ampliamos o nosso horizonte. Intervalo de 1 minutinho e já voltamos. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí.
Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de IPs dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Alô, amigos, estamos de volta com o Debate Bola desta quarta-feira, com a participação dos nossos telespectadores e internautas. Benhur Pereira. Vamos lá, tem bastante coisa aqui. O Vânios Francisco Hoffman, na audiência. Madalena Carvalho, boa tarde, parabéns ao programa. Luciano Ferreira escreveu uma carta para o treinador que não enxerga muito bem, né? Buenas, um abraço ao presidente Aimoré, que tão bem recebeu o Master do Novo Hamburgo no Cristo Rei. Adversários sim, inimigos nunca. Melhor programa de futebol do Vale. Obrigado, abraço Luciano. a todos. Marcos Marcelo, muito bom programa. Abraço aos participantes. Daniel Jacobs, muito bom. Angélica Regina Bueno, boa tarde. Abraço a todos. Robson Boeira, filho do saudoso Ambrósio Boeira, né? Esse é do meu tempo, né? Era treinador da base do Novo Hamburgo. Parabéns pelo programa. Estava faltando um programa de nível. E o Marcelo Rauber de Oliveira, na escuta do Debate Bola, abraço Benhur e demais participantes, muito bom. Obrigado. Valeu, pessoal. E graças aos nossos convidados, né, que qualificam bastante Não tenha dúvida. o nosso e se programa. deixar 2 horas para falar, A gente vai longe aqui. E tem clássico final de semana, né, presidente? Tem clássico e... Já na abertura da Copa Silverard. Tem as vantagens e as desvantagens, porque como a gente está há pouco tempo assim e houve toda uma remontagem de grupo, sempre um clássico na estreia aumenta um pouco, né, a tensão do primeiro jogo, enfim. Mas, por outro lado, também já de cara incendeia a região aqui com um jogo que no Campeonato Gaúcho foi muito bom. A Aimoré ganhou de 4-2, começou perdendo, empatou, o Novo Hamburgo fez 2-1 e depois só deu a Aimoré e nós vencemos o clássico. E isso criou uma expectativa em relação a esse clássico agora de que o mesmo possa se repetir, talvez não com essa elasticidade de placar, mas nós trabalhamos com a ideia de começar bem na Copa, porque depois nós já vamos jogar contra o Inter, lá na morada dos Quero-Queros, que embora a gente saiba que é um time de transição, mas é um time altamente qualificado. E no segundo turno nós temos uma única partida em casa, que é justamente contra o Inter. Nós jogamos 3 fora no segundo turno, então arrancar bem agora no primeiro turno é importante. Mas eu acho que o grupo que a gente montou é um grupo que está à altura do desafio que a gente pretende. Fez um resultado bom, né? Contra a Avenida. É amistoso, mas é a Avenida, né? A montagem do grupo de jogadores já pensando em 2020 ou pensando única e exclusivamente nesse campeonato, presidente? Não, a montagem do grupo é pensando na Copa e 2020, só que não é um grupo engessado. Nós montamos um grupo que tem vários jogadores já contratados para o Campeonato Gaúcho, ou seja, a Copa vai dar esse período aí de transição até o Campeonato Gaúcho, e são atletas que a gente sabe, porque eles já responderam em outras equipes, já corresponderam, e portanto, nós já contratamos pensando na Copa e na continuidade do Campeonato Gaúcho, mas não dá também para começar com o grupo todo fechado. E nós temos alguns atletas que ainda vão chegar, o Doglão está no Juventus, e então no domingo agora encerra a fase de classificação, depois só tem a decisão, tem o Samson, que é volante também do Juventus, também já está assinado conosco, e o próprio Leandro Canhoto, que foi fez um grande campeonato. Fez um grande campeonato, também incorpora esse grupo a partir do final do acesso. Tu lembra que o Mabilha falou ontem da questão que, eu não lembro qual é o clube que ele chegou e fez uma entrevista com todos os jogadores, né? Sentou e aí foi pegar quanto tempo ele jogou em 2 anos, quanto tempo ele ficou parado. Ele disse que é assustador. Então o Aimoré, o Novo Hamburgo, fazendo isso, pensando no gauchão, naquele jogador que tu vais ficar, tu já dá a condição de ele estar trabalhando fisicamente, tecnicamente e jogando. Porque
o que o Mabilha falou, e é uma pena, eu até vou pegar a gravação e vou olhar de novo, até para comentar, mas tipo, o jogador em um ano, o cara jogou 3 meses. Mas aí, Quer dizer, Benhur, como tu vai tecnicamente... mas eu não vou desmerecer o trabalho do profissional, mas eu acho que isso deve ser feito antes desse momento. Ele não deve ser feito no momento Quando que o ele se treinador- apresenta para trabalhar e ver, descobrir isso naquela hora. Hoje Mas, tu tem... Ricardo, hoje às tu vezes o tem treinador ferramentas- chega em cima da hora, Claro, mas eu não, falou, por isso né? que eu não estou colocando nem responsabilidade, nem desmerecendo ele. Mas isso é um trabalho que tem que ser feito pelo clube, porque hoje tu possui ferramentas, inúmeros softwares, sites, que te dão essas informações, tu descobre os minutos que o atleta jogou. Por exemplo, teve um clube esse ano que foi rebaixado no Campeonato Gaúcho, e eu falo porque a gente faz esse trabalho, esse monitoramento, né, dentro da empresa. E um clube que jogou o Campeonato Gaúcho, ele teve dificuldade na parte final, né, nos seus atacantes. E a gente foi buscar, investigar o histórico daqueles atletas que faziam parte ali, que compunham o grupo. Tinha acho que 4 atacantes no grupo que faziam anos que não marcavam, que não faziam gol. Então tu tem um centroavante que nos últimos 3 anos fez 2 gols. Nossa. E isso é fácil de descobrir. Hoje tu tem todas essas Todos os informações, então mecanismos, tu não precisa mais chegar dentro do vestiário e sentar com o atleta e perguntar para ele, vem cá, qual foi a última vez, quantos jogos tu fez? Eu comecei a trabalhar em 2002, 2003, ainda era fita VHS, né, e acontecia muito do empresário mandar uma fita VHS de um atleta e na hora de enviar o produto, de enviar o atleta, mandar outro atleta, né? Porque tu não tinha condição de bater as informações. Ricardo, E tu sabe o disso, Everton né? me falou uma vez que eles contrataram um cara para um vídeo e o Luca, o filho dele, chegou no aeroporto e disse, ô pai, esse aí não é o cara do vídeo. Eles, para, guri, claro que é. Teve aquele caso Passou uma semana e o cara disse, não sou eu mesmo. E teve aquele caso do Pena, né? Não sei se vocês vão lembrar. Sim, foi contratado, né, pelo Veranópolis e depois descobriram que ele se apresentou como sendo o Pena, aquele centroavante que tinha jogado no Palmeiras. O e depois futebol tem muitas histórias. Né? Só que hoje a gente vive num momento que não tem mais como. A gente está aqui, se a gente falar o nome de um atleta, tu vai entrar aqui na hora, tu vai pesquisar, tu vai saber os clubes que ele passou, onde ele teve registrado, quantas vezes ele entrou em campo, quantos minutos ele jogou. Então não tem mais espaço para amadorismo. Defender também aqueles atletas que tiveram uma lesão. Não quer dizer que esses atletas não vão retornar à profissão e ir bem no campeonato. Mas tu não pode ter 3, 4 jogadores que não estão jogando há 6 meses. Como em 30 dias tu vai fazer a parte física, tática e técnica do cara e achar que vai ter um ainda bom mais desempenho, num período curto, num Campeonato Gaúcho. Mas às vezes é o presidente que contrata. Não, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, eu botei uma pressão do jornalista. Eu botei uma pimentinha só pra... Mas eu teria todo, até porque num campeonato gaúcho de 12 equipes, o Aimoré ficou em 6º e só não ficou melhor colocado porque o Inter acabou perdendo em casa para o Novo Hamburgo, e então aqueles pontos ali fizeram a diferença. Ninguém esperava que o Novo Hamburgo fosse vencer o Inter, depois do Inter já ter... E teve também o lance do pênalti no final do jogo lá contra o Caxias, que acabou nos prejudicando imensamente. Senão nós teríamos terminado o campeonato em 5º lugar no mínimo, né? E então eu, como presidente, poderia dizer, eu montei um grupo que chegou em 5º lugar entre 12, com todas as restrições financeiras que nós tínhamos, vindo de um acesso. Mas eu sempre digo, quem tem que montar o grupo é o profissional do futebol. Então, quando eu digo assim, que eu mantive o Lucas como gerente, que eu mantive o Henrico como que executivo, né, cada vez e mais, eles é que têm a obrigação, como profissionais do futebol, cobrar. de olhar vídeos, de conversar com um, com o outro, buscar informação, ligar e coisa. Eu não tenho tempo de fazer isso. Eu tenho que buscar patrocinador, eu tenho que me preocupar com a folha, eu tenho que me preocupar com o futuro do clube, como é que nós vamos montar a base, Mas é por isso que o senhor contrata profissionais, né? Então eu contrato profissionais para isso. Então eu poderia dizer que não, se nós formos bem na Copinha, foi um trabalho... Tem presidente que gosta disso, assim, eu conheço futebol, eu pego aqui, ali, coisa... E dentro do Aimoré já teve, né? E todos os clubes já tiveram. Eu gosto de dizer o seguinte, quem tem que entender
do riscado é o profissional que é contratado para aquilo ali. Não é por outro motivo que eu acho que, por exemplo, o pessoal diz, o Guerreiro foi importante no Inter, o fulano foi importante aqui. Uma das coisas mais importantes que o Inter fez foi buscar um profissional Rodrigo qualificado. Rodrigo Caetano. Mudou o patamar do Inter quando busca um profissional qualificado. O Inter não tinha isso, buscou. Lá no Aimoré, nós buscamos montar essa estrutura. Então, bom, pode não dar certo, a gente não acerta sempre, né? Mas a tendência, quando tu contrata profissionais para fazer a tarefa que é para profissional fazer, a tendência é dar certo. Quantos clubes tem um profissional assim? Isso nós estávamos debatendo aí, né? Tem muito presidente que gosta de dizer, não, fulano lá, eu conheço, não, mano, contrata. Ou vem o filho do presidente, ou vem o irmão do presidente, vem o bilhetinho e coisa tudo. Aí Não, hoje eu digo assim, lá no Aimoré nós erramos e acertamos, mas nenhum desses jogadores que estão compondo o grupo hoje foram contratados sem passar numa mesa. Claro que a palavra final é do presidente, porque tem que pagar salário, porque tem que acertar nessas questões, mas assim, foi decidido numa mesa com o PC liderando a comissão técnica, mas todos os membros da comissão técnica, mais o gerente de futebol, mais o executivo e o presidente. Nós decidimos coletivamente montar esse grupo. Então a responsabilidade é coletiva e a chance de dar certo é maior. O Cristiano Piu Piu, você conhece, né? Conheço muito bem. Aimoré 2-1 no Novo Hamburgo. Vamos lotar o Monumental. Um grande abraço a todos. Da família Halber, né, que a tia Laide reside ali embaixo do pavilhão, ela e a família, a viúva do saudoso Lírio Halber, né, uma família tradicional de aimoresistas. E o Piu Piu é um desses Halber. Agita bastante. O presidente da nossa confraria, o Fabiano Halber, também da confraria do Aimoré. E vai lotar o estádio, presidente? Qual a tua expectativa? Como disse anteriormente o Benhur, é início de competição, a gente está tentando trabalhar com promoção, por exemplo, no domingo, como é domingo do Dia dos Pais, pai que for acompanhado do filho, os dois pagam, o pai e o filho pagam meio ingresso. Bacana, Isso para as duas torcidas ou só para o Aimoré? Não, para as duas torcidas. Não, para as duas torcidas. E qual o valor do ingresso, presidente? O valor do ingresso na arquibancada, R$20 a inteira, um valor super popular. Quer dizer, se vai com o filho, paga R$10, cada um vai os dois por R$20. No pavilhão, R$30. Quer dizer, se for pai e filho, cada um vai pagar 15. E o valor cadeira, é o mesmo R$50. Mesmo para o adversário. O valor é o mesmo para o É que no pavilhão só fica a torcida local. Lá na arquibancada, no outro lado lá, na arquibancada, metade da arquibancada será para a torcida visitante e a outra metade para o Aimoré. Os dois pagam R$20. Então tem uma boa opção de programa no domingo para pai e filho. E nós passamos para as 16 horas o jogo, porque como é Dia dos Pais e tem essa coisa, os restaurantes enchem, o almoço atrasa e coisa, então o cara já sai 14 horas. O jogo às 15 horas ficava muito cedo, então nós passamos para as 16 horas, tem o jogo do Inter às 11 horas. A gente sabe que hoje em dia o clube do interior, para ter o torcedor 100% fidelizado é difícil. Geralmente ele é do Inter ou do Grêmio, então a gente também tem que pensar nessa questão. Ô presidente, eu estava até falando, né, na minha opinião, né, e aí eu vou como profissional do esporte, não gostaria que fosse um clássico na estreia do campeonato. Até porque taticamente, tecnicamente e até fisicamente os atletas não vão estar num nível esperado, né, para a competição. Se nivela por baixo, né? Mas agora o presidente falando do Dia dos Pais, eu acho que é um bom atrativo, né? Tu chegar num domingo, né, pegar Tomara teu que tenha filho sol, né? e fazer um grande jogo, né, dentro do possível que pode ter, né? Aqui queria mandar aqui sou obrigado a registrar, Edinho Rosa, abraços aos amigos, em especial a meu padrinho de casamento, Ricardo Melo. Meu afilhado. Edinho Rosa, treinador. Afilhado né? desnaturado, que não visita o padrinho. E Luiz Lazarete, boa tarde, amigos. Ótimo programa. O Luiz está sempre acompanhando aí com a gente. Um abraço também para o Renan Mobarak, né? Que é aqui de São Leopoldo. Esse é um executivo. É o executivo lá do Ipiranga. Também já teve insucessos no Ipiranga e foi mantido. E acabou subindo para o Campeonato Gaúcho, e agora está fazendo uma bela competição na Série C. Então, que eu digo da continuidade. Né? E com qualidade, né, do profissional. Depois eu quero fazer uma pergunta para o Ricardo. Eu tenho duas, na verdade. E o Ipiranga tem uma viagem inglória nesse final de semana, porque sai de Erechim para chegar a Lucas do Rio Verde. Não é fácil. Esse trajeto aí é complicado. Né? E tá mal, o Luverdense tá mal. Tá mal do Júnior Rocha, né?
técnico Júnior Rocha, que É de São Leopoldo, né? é de São Leopoldo, está tentando recuperar lá o time na competição. Benhur. Pro Ricardo, tenho Faz duas. pergunta difícil. Não, vou dar pressão, né? Tô brincando. Ricardo, a primeira, como começou o empresário de futebol? E tu não é jogador, né? Não sabia chutar uma bola, com todo respeito, eu fui né? eu Vamos fui um devagar, né? projeto mal sucedido de atleta, que nem começou. Não, eu joguei categoria de base, né? Do juvenil pro veterano. Ah, eu tô direto. brincando, Juvenil eu e nem ju- sabia que você eu nunca vi o Ricardo jogar. né? Juvenil e júnior, até o júnior, né? E aí, ambicioso, né? E visualizando que não ia ter algo muito interessante como atleta, eu acabei parando de jogar. Na época, eu fazia parte de um projeto que existia em Campo Bom, Novo Hamburgo, Sapiranga, Então, deixa eu Igrejinha. continuar, só já colocando Vamos a segunda lá. pergunta. E aí tu explica o teu projeto. Ontem a gente estava conversando sobre isso aqui. Tu tens um projeto em Novo Hamburgo, né? Projeto social. Isso. Sim. Tá, então... Bom, eu fiz parte desse projeto, primeiro como aluno, como atleta, né, do PEC, que é o Projeto Esportivo Cristão. Na época nós tínhamos núcleos na cidade de Novo Hamburgo, Campo Bom, Igrejinha e Sapiranga. Tínhamos parceria com o Cruzeiro de Belo Horizonte, inclusive. E aí eu parei de jogar no Júnior e fui trabalhar no projeto. Primeiro como instrutor, e aí eu não me achei, não me encontrei como instrutor e não tinha assim, essa habilidade no campo, né? Como monitor, como treinador, enfim. E criei um cargo administrativo, né, no PEC na época. E aí depois disso o PEC ele acabou encerrando as atividades aqui na região. O Gilmar, que era o presidente, ele voltou a Belo Horizonte, que era a cidade dele. E enfim, a gente tocou um pouco a vida e em determinado momento, conversando com o Gilmar, e a gente compartilhando de algumas dificuldades que ambos enfrentavam, e eu, como conselho, sugeri a ele que se não existia, de repente, a possibilidade de aproveitar a oportunidade, a gente encaminhava muitos atletas de base na época, aos clubes, especialmente aos clubes de Minas, ao Cruzeiro, ao Atlético, de fazer essa sequência de trabalho. E aí ele me convidou para fazer parte junto com ele, né? Então começamos meio que informalmente, e aí a coisa foi tomando corpo. Logo a gente começou a trabalhar com os clubes aqui do interior, né? Principalmente o Novo Hamburgo e o Veranópolis foram os primeiros clubes que nos abriram as portas. E aí sim, logo na sequência, em 2006, a gente começou a andar a nível internacional, fizemos as primeiras transferências para o futebol do exterior, que foi no Japão, e aí a história deu a sequência. E além desses jogadores no Japão, eu fui buscar umas imagens aí do Ricardo. Você participou da transação da ida do Renato Augusto para o futebol chinês, né? Sim, a China entrou na nossa história em 2008, logo na sequência depois do Japão. E já são 11 anos trabalhando no futebol chinês. É um mercado que está crescendo muito, Ricardo? Ele é muito diferente daquilo que a gente pegou no início. O primeiro atleta que nós levamos para lá foi o Eber, um centroavante, que inclusive jogou aqui no Novo Hamburgo. Veranópolis também. Jogou no Veranópolis, jogou no Juventude, na Ubra. O Eber foi para lá em 2008, ele foi artilheiro do campeonato, que acabou também nos ajudando a abrir as portas, não só para mim, mas como para os brasileiros, né? Não existia um histórico muito grande de atletas brasileiros na liga. E de 2010 para frente, motivado principalmente por um clube que começou a injetar muito dinheiro, que é o Guangzhou, o campeonato chinês ele foi tomando um nível diferente, proporções diferentes. Os outros clubes foram obrigados a começar a investir. O governo chinês começou a abrir possibilidades e incentivos para que esse dinheiro fosse, as grandes empresas viessem a injetar dinheiro no futebol. E aí foi um boom, né, e que a gente teve a oportunidade de participar. E o Renato Augusto foi um desses atletas. Bom, deixa eu mandar mensagem aqui. A gente está chegando no final do programa. A produção já disse, acaba o programa, que está na hora. Mas como eu sou, eu sou bastante, assim, não aceito algumas opiniões. O Jeverton Duarte, abraço a todos os amigos, parabéns pelo programa excelente. Grande Jeverton Duarte, treinador de futebol. Posso só terminar de responder o Benhur do Isso, projeto.
como uma forma de retribuição a tudo que o Deus me proporcionou através do futebol, e foi no futebol que as coisas aconteceram na minha vida. Há 3 anos a gente retomou esse trabalho que tinha encerrado as atividades, né? Eu não era o presidente, nunca fui, mas a gente retomou ele e hoje nós atendemos 350 crianças de forma totalmente gratuita em Novo Hamburgo, em Araricá, achei que no era 11 Gaúcho. No 11 Gaúcho, né? Isso. Em Araricá e em Panambi. Que legal. São treinamentos, além do treinamento durante a semana, a gente fornece alimentação para eles, lanche. Aqui em Novo Hamburgo nós temos aulas de reforço, aulas de espanhol. Show de bola. E por aí vai. Muito legal. Baita projeto, Parabéns, né, presidente? parabéns. Obrigado. Baita Parabéns. projeto. Posso dar uma acelerada aqui? Eu sei Isso. que tu vai me pressionar. Vamos lá. Paulo Eu Andrade. estou ganhando pressão aqui também. Paulo Andrade, agradeço ao Aimoré e seu presidente que cedeu o Monumental para o Grenal Beneficente, Casa Aberta, terceiro encontro. E o terceiro encontro de dia 14 atletas, de dia setembro. 14. O Diógenes, que é o Taquara, que jogou no Novo Hamburgo, que é lá de Natal. Boa tarde, Benhur e companhia. Corretíssima forma de contratação do Aimoré. Eu só acrescentaria X vagas para o grupo para a base. O problema é que o Aimoré está sem base hoje. E o Edinho Rosa, complementando e dando uma informação, era lateral direito mediano. Um pouquinho melhor do que ele, que era um volante bem comum. Meu Deus. Isso que né, um é padrinho de casamento. Né? Imagina se briga não, em família. Imagina se não fosse, né, presidente? Presidente Ronaldo Vieira, muito obrigado pela presença aqui no Debate Bola. E um bom campeonato aí para o Clube Esportivo Aimoré. Eu que agradeço e, mais uma vez, fazer o convite aí para as comunidades de São Leopoldo e Novo Hamburgo para que prestigiem o Clássico do Vale domingo e que ajudem, né, o Aimoré e o Novo Hamburgo. Eu acho que os dois têm que crescerem, porque é bom para o futebol aqui da região do Vale dos Sinos. E eu acho que domingo é uma boa oportunidade vai ser domingo do Dia dos Pais, de ir lá conferir de perto aí o futebol aqui da região do Vale dos Sinos. Muito obrigado. Com certeza. Ricardo Melo, muito obrigado pela presença aqui no programa. As portas abertas sempre aqui no Debate Obrigado Bola. vocês pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer conhecer o presidente, sucesso. Bom, muito obrigado. Que não perca a motivação e essas ideias, e a coragem de implementá-las. Muito bem. O programa Debate Bola desta quarta-feira vai ficando por aqui. Benhur, voltamos amanhã. Não sei. Pô, tem um empresário, presidente do clube, estou brincando, porque o PC teve aqui, mas tem um empresário aqui, né? Não podemos perder a oportunidade. O PC deve estar olhando, o PC não vou... Mas o empresário eu vou ter que dar a pressão. Amanhã não sei se vem, né? Me manda para a China aí, sabe lá. Já pensou? Pô. Não, vai tá enviando um bom Eu te profissional. mando um vídeo aí de lá. Manda um vídeo comendo um gafanhoto. Voltamos amanhã. Grande abraço a todos.